Porque às vezes a gente sabe que a gente precisa aumentar a autoconfiança, que a gente precisa ficar menos ansioso para conseguir falar de uma forma mais fluida e espontânea, mas não sabe o que fazer para mudar esses sentimentos. Na maioria das vezes, só saber que você se preparou, que tá tudo bem se você cometer alguns deslizes, não basta para você conseguir ficar mais tranquilo para falar nessas situações. Porque sentimento não é uma coisa racional, não é uma coisa que lá racionalmente você pensa: ah, não tem nenhum motivo para eu ficar ansioso, com medo. E puf, desligou a chavinha e eu não me sinto mais assim. Não é assim que funciona, né? São regiões diferentes do cérebro. A parte do cérebro que pensa, raciocina, analisa é uma. A parte relacionada às emoções é outra. Por isso que só ver razões para não se sentir de um determinado jeito não é suficiente para fazer com que você se sinta de um jeito diferente. E é justamente por isso que eu escolhi trabalhar com o corpo, com a linguagem corporal. Porque o corpo ele tem uma ligação direta com a parte do cérebro responsável pelos seus sentimentos. O corpo molda a mente, assim como a mente molda o corpo. E tem poses corporais que vão agir diretamente na região do cérebro responsável por fazer você se sentir mais confiante, mais poderoso, por exemplo. A nossa postura, ela molda não apenas como nos sentimos, mas também como nós nos enxergamos. E essa autoimagem pode facilitar ou bloquear nossa capacidade de nos conectarmos com os outros e também o nosso impulso de enfrentar desafios. E isso impacta na nossa capacidade de ler as outras pessoas, na nossa capacidade de usar estratégias mais adequadas para conversar com cada pessoa. A nossa linguagem corporal, ela pode estimular pensamentos mais autodestrutivos ou ativar os nossos sistemas que deixam a gente mais propenso a aproveitar oportunidades e evitar bloqueios psicológicos. A maioria das pessoas aprende oratória decorando técnicas. As pessoas dizem que você precisa ficar com o rosto assim, com o sorriso assado, que não pode ser muito exagerado, nem também cara muito fechada, ficar encarando as pessoas ou ficar com a cabeça baixa. Você tem que ficar com o tronco de tal jeito, mas não pode ser muito arrogante, não pode ser muito fechado, não pode gesticular demais nem de menos. Imagina você numa apresentação ou numa reunião com o seu chefe, tendo que prestar atenção no que estão te perguntando, ao mesmo tempo que você busca na mente o que responder, ao mesmo tempo que faz a leitura do rosto, do tórax, dos pés, do quadril da outra pessoa, precisa prestar atenção nas suas expressões, na sua postura, enfim, é muita coisa para dar conta. E mais, o que eu faço com ansiedade, com a timidez, com medo? Eu guardo no meu bolso, eu fico lá torcendo, rezando para que eles sumam, rezando para não ter nenhum branco e me atrapalhar na hora que eu for falar? Isso é insano. Na minha experiência, eu percebi que é muito mais eficaz desenvolver a inteligência corporal e treinar o seu corpo a ter uma linguagem corporal mais equilibrada, mais harmônica e tudo isso de uma forma espontânea, sem você precisar ficar lá pensando nisso tudo na hora que você está conversando, na hora que você está se comunicando com alguém importante ou apresentando uma ideia, sendo avaliado por isso. Dá muito mais resultado praticar os exercícios da neurociência e ensinar o seu sistema nervoso a diminuir a ansiedade antes dessas situações. É que esse tipo de linguagem ela se alinha com a forma em que o cérebro funciona. O cérebro ele tem duas partes fundamentais: o córtex, que é a parte mais externa do cérebro, e o sistema límbico, que é a parte mais interna lá. O córtex é a parte mais racional e lógica. É aqui também que processa a linguagem falada e escrita. O sistema límbico é a nossa parte mais instintiva, a parte da sobrevivência, a parte emocional. A maioria das nossas decisões não é tomada por essa parte do cérebro, a racional, mesmo quando nós achamos que estamos tomando uma decisão racional. Se fosse a nossa parte lógica que tomasse as decisões, não teria ninguém comendo mais do que devia, comendo fritura, porque já tem dados lógicos, dados racionais que comprovam que
fritura não faz bem para a nossa saúde, que acelera o nosso processo de morte. E ninguém, logicamente, quer morrer. Mas nem por isso nós deixamos de comer fritura. Isso porque a grande maioria das nossas decisões são tomadas aqui, no sistema límbico. Mesmo quando você não está ciente de que é essa parte que está tomando as decisões. Se fosse somente a parte lógica, a gente pensaria, não tem nenhum motivo lógico para eu ficar com medo de falar em público. E puf, esse medo sumiu e não está mais ali. E não é assim que funciona. A gente precisa acessar o medo lá na origem dele, que é no sistema límbico. E é a linguagem corporal que irá se comunicar com o seu sistema límbico, aliviando as tensões desses momentos de falar em público. Quando a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a mente também.